Fala pessoal, beleza? Finalmente chegou o dia de eu compartilhar com vocês sobre essa ferramenta incrível de inteligência artificial que ajuda a nós fotógrafos a termos uma vida mais tranquila, termos mais produtividade, né? Conquistar mais clientes, conseguir fazer mais trabalhos em menos tempo. Eu tô desde a fundação do Aftershoot, antes de existir até o programa em si, eu já estava cadastrado. Há 6 anos eu trabalho com inteligência artificial, com ferramentas que utilizam inteligência artificial, e eu estava ansioso para que isso acontecesse. E aí eu achei, né, o Aftershoot, achei nele uma solução incrível, na época só para triagem, só tinha triagem. Tá? Triagem em alguns lugares do país chamam de edição, mas resumidamente nada mais é do que uma curadoria, né? O que você é quando você decide o que vai para o cliente e o que não vai, tá? É aquela triagem, né? Que você elimina as fotos feias, né? Aquela sequência de fotos que você não coloca todas, mas você escolhe as melhores. Então ele já auxiliava nisso. Como é que ele usa a inteligência artificial para isso? Ele vai pegar simplesmente as fotos que são ali parecidas, vai agrupá-las. Separando as fotos por grupos, você simplesmente pode ir lá uma a uma, grupo a grupo, e escolher qual a melhor, que é o que vai para o cliente. Ou você pode deixar que ele faça isso. Então, através da inteligência artificial, ele vai fazer essa leitura e ele vai decidir qual é a melhor foto. É importante que vocês saibam, eu costumo dizer isso, a inteligência artificial ainda não é piloto, é copiloto. Então não é porque agora você tem o Aftershoot e ele está editando para você, ele está criando para você, que você simplesmente vai jogar na mão dele e ele vai conseguir entregar o material perfeito. Isso não vai acontecer, por enquanto não, tá? Mas, por exemplo, se você passava, sei lá, no meu caso, vou citar o meu caso, 2 dias para triar um evento, hoje eu consigo fazer em muito menos do que um dia. Ele reduz meu trabalho aí várias vezes. A triagem ele reduz aí pelo menos no mínimo 50%. Então já me ajuda. A edição ele reduz aí 90%. Mas vamos chegar lá. Vamos nos concentrar por enquanto na triagem. A grande sacada é que para isso não precisa de treinamento. O programa já faz sozinho e vai aprendendo na medida que você vai trabalhando, vai colocando outros eventos. Agora falando da edição. Como é que basicamente funciona? Ele vai aprender a maneira como se edita. E como é que ele aprende isso? Você vai utilizar catálogos do Lightroom. Por exemplo, eu tenho aqui 10 catálogos do Lightroom editados, prontos, e eu vou dizer lá para a ferramenta, olha, são esses catálogos que mostram a maneira como eu gosto e como eu edito os casamentos, por exemplo. E aí você cria um perfil e ele vai entender a maneira como você edita e vai aprender, tá? Você precisa de pelo menos aí 2.500 fotos. Eles aconselham 2.500 a 5.000. Só que qual é a grande sacada? Para começar ele editar para você com o seu perfil, porque existe a possibilidade também de você editar com o perfil de outros. Então ele já tem lá alguns perfis. Se você é um fotógrafo iniciante, não tem uma linha de edição muito definida, você pode usar um perfil que já está pronto lá. Mas enfim, digamos que você queira o seu perfil, a sua edição. Então ele vai aprender. Se ele errar nas próximas edições, a ideia é que você vá corrigindo, né? Porque ele vai editar e vai lhe apresentar o catálogo do Lightroom. Você vai abrir, vai ver se ele acertou, o que ele errou você vai corrigir e vai jogar de novo para a ferramenta para dizer assim, ei, ó, a maneira correta é essa aqui. E aí ele vai ler o seu catálogo e vai ver o que você fez e vai aprender. Isso vai acontecer recorrentemente. Você no início, talvez, por exemplo, você passava 3 dias para editar um casamento de 3.000 fotos, você vai passar 3 horas. Já diminuiu grotescamente. Na medida que ele vai aprendendo, esse tempo vai diminuindo. Hoje, por exemplo, tem vários eventos que eu não faço absolutamente nada. E alguns, aí eu vou e faço algumas correções, eu não passo mais do que meia hora fazendo isso. Tá? Eu estou até exagerando, eu não chego a 20 minutos corrigindo alguma coisinha que está fora. E aí, a ideia é que na medida que você vai ensinando, vai chegar um momento que você não vai precisar ensinar mais. Para você ter ideia, depois de uns 8 meses é que eu cheguei nesse ponto que eu estou hoje.
Mas por que, João, 8 meses? Não é muito tempo, não. Eu fotografo com luz disponível, com a luz do ambiente. Então, essa luz aqui que vocês estão vendo, se eu levasse para todos os casamentos, é a mesma luz. Mas quando eu estou usando luz disponível, numa igreja que é amarelada, ela é um tom. A outra igreja que é amarelada, apesar de ser amarelada também, é outro tom. Então é muito mais difícil do software entender o comportamento dessas luzes, dessas nuances, dessas cores, interpretar e entender aquilo que eu gosto. Quem trabalha, por exemplo, com LED o tempo todo, quem trabalha com flash o tempo todo, não vai passar por isso. A curva de aprendizado da inteligência artificial vai ser muito menor e mais rápida. Só para que vocês entendam que não é mágica. É como se, vamos usar aqui de uma forma bem grotesca, é como se você literalmente estivesse treinando um funcionário. Só que, qual é a vantagem? O Aftershoot é um funcionário que não reclama, que não falta no trabalho, não cansa, e em relação a um funcionário custa muito pouco. Ele custa 1/5, 1/6 de um salário, fora se a gente tiver considerando imposto, aí pronto, aí fudeu. Aftershoot é muito mais em conta, então ele consegue entregar um resultado mais rápido, melhor, mais consistente, mas a inteligência artificial requer também a curva de aprendizado. E repito, essa curva pode variar de acordo com o tipo de fotografia que você faz. O que nos leva a falar sobre o preço, o custo do Aftershoot. Pessoal, eu não quero citar valores, mas eu vou criar assim, referências. Por que não vou citar valores? Porque o Aftershoot é em dólar e existe uma variação muito grande. O ideal é que vocês acessem o site e vejam os valores, até porque tem vários pacotes. Eu preciso só para triagem. Tem. Eu preciso só para triagem com edição, um perfil aleatório, de qualquer um perfil padrão. Tem. Eu prefiro editar e triar, mas eu prefiro com o meu perfil treinado. Tem também. Prefiro com mais perfis, eu prefiro sem limitação nenhuma. Uma coisa é certa, tá? Se a gente pegar o pacote mais caro, e esse é o grande lance, vai custar aí em torno de 1/5, 1/6 de um funcionário. Esse lance de editar por inteligência artificial não é exatamente a novidade, já existia, já tinha outras ferramentas. Mas o custo era muito alto, para você ter ideia, para mim o custo está em torno de R$800 por casamento. Tá? E o Aftershoot não sai nem 800 nem por mês, sai muito menos do que isso, tá? Menos da metade. Então acho que vale muito a pena, principalmente para quem tem volume. Um grande lance também para quem quer terceirizar a edição. Eu tenho um fotógrafo na mentoria que está editando para vários fotógrafos da cidade. Simplesmente dá o play lá e devolve o catálogo para o cara editado e ganha a graninha dele. A graninha que ele arrecada paga 6, 7 vezes o valor da mensalidade do Aftershoot. Então é isso. Agora que você entendeu o que é que a ferramenta oferece, quais são os recursos, a questão dos valores, você entendeu mais ou menos o universo do Aftershoot, então se você tiver interesse, você vai acompanhar as próximas aulas, onde eu vou fazer passo a passo a questão só da triagem, a questão da edição, a questão do treinamento do perfil antes da edição, né? A questão do retreino, a questão também de ajustes e algumas dicas e técnicas que a gente desenvolveu ao longo desse tempo, né, que a gente está utilizando o Aftershoot, beleza? Então é isso, meus amigos, aguardem as próximas dicas.